Nós vamos fazer com as câmeras e microfones abertos para quem tiver a ideia de participar mais ativamente. Eu vou passar a palavra para o Vitor, e o Vitor coordena aí com a Marina a apresentação, e a gente fica sempre informalmente fazendo o meio de campo aí, para quem tiver dúvida, perguntar, porque esse é um tema muito interessante, porque a gente não sabe nada, né, Vitor? É uma maravilha que eu estou fazendo. A gente está se aproveitando assim, de uma forma bastante assim, grosseira até. Falei assim, não, vamos assim, me dá um espaço lá que a gente quer discutir umas coisas que acho que vocês vão ajudar mais do que a gente ajudar vocês. Não, imagina. Eu queria que você se apresentasse a Marina, tá? Por favor. Muito obrigado. Tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Benedito, obrigado pela oportunidade, pela parceria, né? Assim, a gente é colega de sofrimento, né? Ontem 3-0 para o Botafogo foi demais da conta, tá bom? Mas enfim, isso é sofrimento de torcedor santista, né? Mas a gente compartilha também muitas coisas que a gente gosta, e a oncogenética é uma delas, né? E Lynch também, de certa forma, é uma delas. Então, assim, a ideia hoje, eu sou médico geneticista, né? De formação, sou médico formado aqui pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fiz residência em genética médica aqui, e sou docente do departamento de genética e coordeno o ambulatório de axilamento genético do câncer, né? A Marina é uma recém-egressa da residência médica, né? Ela mesma acho que pode se apresentar. Você quer se apresentar, Marina? Pode ser, professor. Meu nome é Marina, eu sou recém-médica geneticista, sou fellow do Dr. Vitor no ambulatório de oncogenética e sou também doutoranda do programa de oncologia clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e estamos agora começando com um ambulatório de oncogenética no Hospital de Base de São José do Rio Preto também, que é de onde vem os casos que a gente vai trazer aqui, alguns deles, né? Isso, alguns deles. Na verdade, acho que a ideia que a gente propôs, né, é falar um pouco sobre alguns aspectos da investigação no INT. Vocês estão me ouvindo bem ou está picotando? Não, tá perfeito. Então tá bom. E uma delas que é um desafio, né, é exatamente quando as coisas não vão exatamente como a gente gostaria que fosse, né? Você tem uma suspeita clínica, a imunistoquímica dá uma pista para você do que está acontecendo, aí você vai avaliar com painel germinativo e você tem uma incongruência, né? Você tem lá uma proteína que não está sendo detectada pelos anticorpos pela imunistoquímica, mas no gene você não acha alteração nenhuma, né? Isso tem um nome, na verdade, né, que o Benedito não gosta muito, que eu sei, por isso que eu dei uma disfarçada, né, assim, na hora de pôr o nome, para não pôr lint-like lá, porque eu sei que ele não gosta muito do lint-like, mas até entendo, e acho que a gente vai entender um pouco nessa conversa. Assim. O que a gente pensou um pouco é falar também de um pouco informalmente, dar uma problematizada na questão com alguns casos que a Marina trouxe assim, para a gente discutir, né, que ela trouxe para mim, a gente conversou um pouco, aí a gente vai descobrindo que, na verdade, a gente tem grandes desafios ainda na investigação de lint-like, né, em conhecer mesmo o que está acontecendo atrás dessa predisposição hereditária aos tumores que fazem parte da síndrome de Lynch, né, endométrio, coloretal, enfim. Então, acho que a gente está dividindo assim, a Marina vai apresentar os casos, a gente talvez deixe pendurado para a gente discutir depois de uma apresentação que eu espero que seja curta, que eu sou prolixo até, mas e aí a gente retoma de novo os casos para discutir e discutir um pouco esses desafios, como é que a gente encara, como é que a gente enfrenta no dia a dia. E óbvio que se alguém tiver contribuição para dar ou contribuição para dar luz, né, ou para compartilhar os seus problemas em relação a isso, também acho que estão abertos, né? Tudo bem? Pode ser assim, Benedito? Claro, claro, como você quiser. Você coordena aí, a gente vai dando os pitacos no meio aí, de acordo com a audiência também, as perguntas, todo mundo aberto aí. As pessoas podem entrar também, ficar à vontade, né, Vitor? Isso, à vontade. Então, acho que eu vou passar aí para a Marina, que está com o professor Vitor Ferraz também, tá, gente? Mas é a Marina Cormente. Certo. Vamos lá. A tela carregou, mas eu preciso estar nela. Tá passando. Pronto. Bom, gente, então, para começar a discussão, eu queria trazer... São 2 casos clínicos, casos reais,
alguns dos primeiros casos aí que eu atendi como médica geneticista solo e que me vieram como desafios que eu acabei trazendo para a discussão. Então, vamos lá. Primeiro caso, um paciente de sexo masculino, de 54 anos, natural e procedente de Itanabi. Esses são casos do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Então, procedente do interior de São Paulo, né? E ele veio encaminhado para avaliação para aconselhamento genético por conta de um diagnóstico de um adenocarcinoma de seco, tinha sido diagnosticado aos 53 anos. E aí, no antecedente oncológico dele, era um paciente que tinha iniciado um quadro no início desse ano, com uma dor abdominal e uma perda ponderal de 10 quilos. 2 meses depois, ele já fez uma colonoscopia, que foi vista uma lesão ulcerativa em seco. E aí, também, mais 2 meses depois, ele foi operado com uma iliocolectomia direita extensa. E no AP veio um adenocarcinoma mucinoso de seco, não tinha nenhum pólipo, nem na colonoscopia, nem na peça. E a imunistoquímica dele veio com uma perda de expressão de MSH2 e MSH6. Era um tumor que já estava avançado, um paciente que entrou em quimioterapia adjuvante, ele veio fazendo quimioterapia. Não tinha nenhuma outra comorbidade prévia, não tinha nenhuma cirurgia anterior, paciente que nunca tinha fumado e referia um consumo aí moderado de bebida alcoólica, mais ou menos cerca de 24 latas de cerveja por semana. Opa! Antecedentes familiares, então os 2 lados da família ele desconhecia se tinham vindo de outros lugares, para ele era todo mundo brasileiro. Ele é esse paciente aqui. Esse paciente aqui, com diagnóstico de câncer coloretal, aqui está 54, mas foi com 53 anos. Tem 2 filhas ígidas, tem 3 irmãs mais velhas, também ígidas, depois dos 60 anos. Os pais longevos aí, viveram mais do que 80 anos e faleceram sem história de câncer. Na família do pai tinha bastante gente, ninguém com câncer. E na família da mãe tinha alguns casos de câncer, que eram uma tia e um tio, eu não estou vendo o tio aqui, mas com câncer coloretal depois dos 70 anos. Essa tia tinha tido uma filha que ele sabia que tinha morrido por volta dos 54 anos, e que era de câncer, mas ele não sabia de quê. E um tio com câncer de cabeça e pescoço, que ele não sabia referir história de tabagismo ou outras comorbidades. E ele referia que a avó dele também era falecida de câncer, por volta dos 80 anos, não sabia detalhes. Eu calculei o PREM5 para ele, deu 5 ponto alguma coisa que eu não estou conseguindo ver, porque está com a caixinha das figuras aqui em cima. 5.3. 5.3, pronto. Exame físico, ele não tinha nenhuma dismorfia. Então, um paciente com câncer coloretal diagnosticado aos 53 anos, com perda de expressão de MSH2 e MSH6 em imunistoquímica, e tinha uma história familiar de câncer coloretal, mas ele não tinha critério de Amsterdã 2. De qualquer maneira, pela perda da expressão das proteínas, eu fiz uma hipótese diagnóstica de síndrome de Lynch, e esse paciente foi um paciente atendido no serviço público, mas ele bancou um painel, e aí ele fez um painel, um sequenciamento NGS, validado para CNV, de um painel de genes relacionados a câncer coloretal hereditário. São 23 genes. E aí esse painel veio com uma variante provavelmente patogênica em heterozigose no gene TIR, que é um gene associado ao albinismo óculo-cutâneo, e em variantes patogênicas em heterozigose já foram associadas a um aumento de risco de melanoma. E ele veio com 3 variantes de significado incerto em heterozigose: ALK, que está associado com o risco de meduloblastoma, ATR já foi identificado em algumas famílias com câncer de pulmão, e CTC1, que está relacionado com alterações hematológicas, neoplasias hematológicas. Então, fiquei com nada. E aí, vou passar para o próximo caso, depois a gente volta para discutir. No caso 2, então, eu recebi uma paciente, uma mulher de 32 anos, natural e procedente de Votuporanga, que também é no interior de São Paulo, encaminhada para avaliação e aconselhamento genético por conta de um adenocarcinoma de reto sigmoide, que tinha sido diagnosticado aos 29 anos. Antecedentes oncológicos dela foi uma paciente que começou um quadro em 2018, ela referia que tinha uma hematoquese recorrente, mas em 2018 ela tinha 28 anos, então ela demorou muito para conseguir ser investigada adequadamente com uma colonoscopia, e ao fazer essa colonoscopia, quase um ano depois, foi visto um adenocarcinoma de reto sigmoide. Logo foi operada, foi feita uma retossigmoidectomia abdominal, com um diagnóstico de um adenocarcinoma tubuloviloso, também não tinha pólipos,
Também era um tumor grande e avançado, mas não foi feito no hospital de base essa cirurgia. Ela tratava fora nessa época. Ela começou a fazer quimioterapia adjuvante e ela teve uma recidiva da doença durante a quimioterapia adjuvante. E aí, então, foi operada novamente com uma ressecção maior, veio novamente com um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, uma lesão que já estava com 5 centímetros de novo, uma imunistoquímica com uma perda de expressão de PMS2, e eu tentei pedir o BRAF para ela, mas veio com material insuficiente. É uma paciente que tinha obesidade só de comorbidade, não tinha outras cirurgias, G1P1, negava tabagismo e etilismo. Antecedentes familiares. Então, a paciente é essa daqui, tinha um filho saudável de 11 anos, tinha 3 irmãos mais velhos homens, depois dos 40 anos. Na família do pai, o pai tem 70 anos e é rígido, mas nunca fez nenhuma colonoscopia. E o pai tem a história de uma irmã, falecida por câncer de intestino, que tinha sido diagnosticada aos 55 anos, e ela faleceu aos 58. Essa irmã tinha 2 filhos que estavam rígidos. Na família materna, tem a mãe com câncer de colo de útero, falecida com 42 anos. A mãe tinha um tio com câncer de cabeça e pescoço, e um sobrinho, né, da mãe, primo da paciente, uma sobrinha, falecida por um câncer que ela não sabia qual era, por volta dos 34 anos. A avó com câncer de pele, e tinha essa história aí de que os irmãos da avó tinham tido câncer, sem detalhes. O PREM5 dela deu 18%, muito por conta dessa idade precoce aí ao diagnóstico. Aí eu falei, agora vai, né? O exame físico não tinha nenhuma dismorfia, então era um câncer coloretal com 29 anos, com perda de expressão de PMS2, não tinha viabilidade de material tumoral para sequenciamento, e tinha uma história familiar de câncer coloretal, mas também não preenchia critério de Amsterdã 2. E aí foi solicitado um painel pelo hospital, que é um painel de genes relacionados às principais síndromes de predisposição a câncer, que está incluído basicamente todos aqueles 23 genes do outro painel de câncer coloretal hereditário, validado para CNV, e o painel dela veio absolutamente sem nada. Nem patogênica, nem VUS, nem CNV e nenhuma outra variante. E aí, esse foi o segundo caso, então, que eu trouxe para discussão. Vou passar a palavra agora para o professor Vitor. Deixa eu compartilhar a minha. Só descobrir qual que é essa aqui. Acho que é essa. Não screen, né? Ela tem que descompartilhar isso. Eu preciso sair? Não, acho que na hora em que eu ponho, eu tiro você, na verdade. Assim, então, a ditadurinha deu certo agora. Deixa eu só diminuir aqui. Bom, opa, desculpa. Na verdade, assim, eu estava brincando, né, com o Benedito, né, mas a questão acho que é um pouco essa, né. Isso faz parte da prática de quem faz oncogenética, né, assim, acho que todo mundo já passou por isso, né. E isso tem um nome na literatura, né, que é quando você faz suspeita de NIT, encontra ou estabilidade de satélites ou encontra alguma dessas proteínas ausentes, né, com uma hipótese de NIT, não acha nada, eles puseram num saco de gato que chama NIT-like, né? E aqui acho que eu estava usando esses casos, a hora que a gente estava discutindo, exatamente para a gente tentar ver quais oportunidades a gente tem para conseguir investigar todas as possibilidades, né, que estão dentro desse saco de gato. Então, só para lembrar, acho que não precisa ficar lembrando aqui muito, né, mas Lynch é uma síndrome clássica, né, uma síndrome hereditária dominante que dá preexposição a câncer, 2 a 5% dessas neoplasias coloretais, 4 a 5% das neoplasias de endométrio, e tem aí uma variedade de outros tumores. Não quero entrar ainda, assim, acho que muito nisso, que acho que eu vou pressupor que aqui, né, que se alguém não souber, né, pode falar. Ela está ligada a um defeito em um sistema de reparo específico, que é o sistema de reparo de mau pareamento, né, que envolve aí a formação necessária de 2 dímeros, né, assim, em que 2 moléculas, uma de melega 1 com promessa 2 faz um complexo chamado multi-hélio,
e o MSH2 com o MSH6 faz um complexo que chama multi-S, e eles são necessários para fazer um reparo específico quando tem lesão, quando tem um mau pareamento já detectado. Enfim, esse é o defeito primário que a gente pressupõe que acontece nos casos de tendinite. A gente pressupõe não, assim que a gente sabe. Isso tem uma repercussão, né? Em geral, esses tumores são tumores com uma taxa de mutação muito alta, né? Então, eles têm isso dá uma característica para eles de criação de muito antígeno novo, né? Então elas são bastante sensíveis, por exemplo, a imunoterapia, exatamente por serem muito imunogênicos, vamos dizer assim, né? Porque se passa a apresentar diversas mutações e proteínas novas vão aparecendo e elas acabam ativando o sistema imune. Então, hoje está muito em voga, né, que a determinação do estado quanto ao estado do sistema MMR funcional é importante para determinar até terapêutica. Enfim, tá? Existem critérios clínicos bastante antigos já, né, assim, que foram modificados, que são os critérios de Amsterdã, né, então, que também já estão bem estabelecidos, e foram criados diretrizes específicas, né, que são as diretrizes de Bethesda, às vezes chamadas de critérios de Bethesda, para fazer, que são mais sensíveis do que os critérios de Amsterdã, né, que são mais específicos, né, então, eles pedem muita coisa, né, então, as diretrizes de Bethesda possibilitaram que a gente incluísse mais casos suspeitos para fazer a investigação da estabilidade. A máxima era, até pouco tempo, né, Benedito? Assim, se tem pólipo, você vai para molecular germinativo. Se não tem pólipo, né, assim, para câncer coloretal era assim, você vai olhar o tumor para ver algumas características do tumor para tentar descartar a linte primeiro, e depois você faz a indicação molecular. Isso tem, né, progressivamente, com as técnicas moleculares para diagnóstico germinativo ficando mais baratas, né? Às vezes a gente pula um pouco isso, mas acho que para o pensamento, assim, para o raciocínio, ainda vale a pena a gente pensar nisso. Então, fundamentalmente, quando você encontra um câncer coloretal em que ele não tem pólipos ou um burden de pólipos importante, né? Você tem que estudar um pouco mais o tumor para tentar chegar no diagnóstico possível. E dentro desse grupo, a síndrome mais importante de predisposição hereditária é certamente linte, né? Ele tem alguns pilares, né? Então, a imunistoquímica, né, vê a expressão no tumor das 4 proteínas que estão envolvidas, MLH1, MSH2, PMS2 e o MSH6 faz parte do pacote. Ele tem acessos diferentes disso nos serviços, né? Assim, o nosso tem bastante acesso a essa estratégia, né? E tem pouco acesso a essa outra estratégia, que é da estabilidade de microsatélites por PCR, que, na verdade, a gente vai em busca de uma comparação entre o germinativo com o tumoral contra regiões onde você tem repetições de microsatélites são mais sensíveis para detectar quando esse sistema não está funcionando, exatamente porque você vai aumentar o número de alelos, vai modificar o tamanho desses alelos em relação, comparando o tumor com o tecido normal. E é importante, a Marina mandou eu lembrar, isso é comum aqui, já aconteceram algumas situações até anedóticas, assim, né, de que o exame de instabilidade de microsatélite é esse daqui, né? Esse daqui não é um exame de instabilidade de microsatélite. Isso aqui, se você está indo atrás da detecção das proteínas, você pode inferir que na ausência delas você tem um quadro de instabilidade, tá certo? Mas a gente já teve um caso que veio assim, e a gente tinha pedido a instabilidade, não, a gente pediu a instabilidade e o laboratório fez de novo a mesma coisa. Né? Fez 2 vezes o mesmo exame, não tem muita noção, quer dizer, isso. Tendo muito boa fé, né, eu acredito que tenha sido isso. Né? Mas então existe uma confusão importante ainda em relação a isso fora. Enfim. Basicamente, esse aqui é o painel geral, né? Então, a gente tem 3 pilares importantes da investigação em linte. Um deles é a imunistoquímica, é detectar a expressão nuclear no tumor de MLH1, MS2, MSH2 e MSH6. Né? O segundo passo, que pode ser utilizado acompanhado do outro ou em substituição, a gente sabe que isso tem estratégias diferentes, é ver a estabilidade de microsatélites por PCR, né?
E a outra é investigar, principalmente quanto à perda do MLH1, quando ele perde a expressão nuclear, de investigar se alguns fenômenos que são esporádicos podem estar acontecendo aqui, estão ligados à metilação do promotor do MLH1. No câncer coloretal, você pode ter um passo anterior, que é ver a mutação B600Z do BRAF, né? E se tiver, você já coloca como esporádico, se não tiver, você avança para investigar a metilação do promotor do MLH1, mas endométrio, por exemplo, você não tem essa mutação, você pode ir direto para a metilação do promotor. Isso eu acho que todo mundo tem na cabeça, né? Que dependendo das composições das perdas, né? Deixa eu pôr aqui também. Da composição das perdas na imunistoquímica, né? Você vai fazer, ou da instabilidade de microsatélite, você indica ou não fazer a avaliação germinativa, né? O clássico é que o MLH1 e o MLH1 com o PMS2, você tenta primeiro ver se essa perda ela é esporádica ligada à metilação do promotor, né? Enquanto que as outras perdas, né? Elas são perdas que, em geral, indicam, olha, perdeu essa expressão, provavelmente você vai achar uma alteração germinativa nesses genes. Isso é o que a gente espera que aconteça, tá? Só que a gente sabe que, sim, antes fosse, né? Isso aqui é um trabalho recente, em que eles fizeram pareado, eles foram estudar pareando a avaliação germinativa com a avaliação tumoral, em uma corte de casos aqui de câncer coloretal, quase 7.000 casos, certo? O que interessa para a gente não é todo esse caminho daqui, que é o caminho clássico da investigação, tá? Mas esse daqui. Em determinado momento, depois de toda a investigação que eles fizeram, eles chegaram em 260 casos para fazer aconselhamento genético, fizeram um teste germinativo em 202. Desses 202, 102 confirmaram pela Lynch e 100 não tinham. Ele foi negativo para MMR, quer dizer, para alterações nos genes relacionados ao sistema de reparo, e foram eleitos para fazer o teste tumoral, tá? O que aconteceu aqui, que esses 100, uma parte acabou sendo excluída, e dos 50 desses daqui, 31 foram determinados como esporádicos, porque tinham alteração exclusivamente no tumor, né? Então, ou alterações somáticas com alterações patogênicas associadas com perda de heterozigose, né? LOH, ou até 2 mutações patogênicas somáticas num número relativamente grande dos casos. Quer dizer, uma boa parte desses casos daqui eram casos esporádicos. 3 eram Lynch mesmo, né? Se repetiu, assim, alguma alteração que não tinha sido detectada antes, que foi uma pista aqui para fazer essa reavaliação. E aqui 16 foram inconclusivas. Inconclusivas por quê? Porque tinha uma mutação patogênica, por exemplo, mais uma avulso no mesmo gene, porque tinha alterações em genes diferentes. Então, uma pletora de situações em que você não consegue esclarecer. Ou porque você não tem critério de patogenicidade na variante MMR, ou porque você encontra outras alterações que eventualmente podem ser até patogênicas, mas em outros genes que não são genes do sistema MMR, lembrando que são coisas que não estão classicamente assim, associadas ao fenótipo original que a gente está vendo, né? Que é um aspecto de Lynch, né? Com uma alteração que aparentemente determina que seja um tumor com um defeito de MMR, por imunistoquímica ou por instabilidade de microsatélite, você acha uma alteração que você não sabe o que é. A gente já acreditava que isso podia ser pouco, mas aparentemente não é pouco, né? É bastante, né? Dentro desse grupo que não foi esclarecido, dos 50 casos, 16 ficaram conclusivos, né? 31 eram esporádicos. O quanto que nesses... E a gente sabe que, fenotipicamente, né, o Benedito depois pode fazer comentários sobre isso, no bolo do Lynch-like, você tem algumas características que não são exclusivamente de tumor esporádico, né? Você tem aí uma frequência maior de repetição familiar, ou seja, você sabe que isso daqui é contaminado, vamos dizer assim, por casos provavelmente herdados e que dão predisposição a câncer. Aqui são algumas dessas alterações, eu não vou falar sobre todas, mas aqui, basicamente, alterações que algumas determinaram com que fosse esporádico, né? Em que você consegue
ter clareza, porque as alterações encontradas no tumor eram patogênicas e tinham um segundo HIT de alguma forma, ou perda de heterozigose, ou tinham 2 alterações, e uma série de casos inconclusivos, ou porque eram VUS em genes MMR, ou patogênicas em outros genes, ou só tinha uma alteração, né? E esse pacote é o que a gente vê só num pedaço do que a gente está investigando, porque quando a gente vai procurar no tumor as causas, a gente vai ver que não é só no tumor que a gente pode ter causa de Lynch-like, né? Aqui eu vou passar assim rapidamente. Esse artigo é um artigo muito legal, um artigo de revisão que saiu agora em 2022, não sei se você viu, ele é bem legal assim para dar para quem quer começar do alto para entender Lynch-like, viu? É um grupo da Espanha e que fez uma revisão bastante interessante. Então, aqui colocando todos os caminhos assim que você pode trilhar na carcinogênese dos cânceres coloretais ou com instabilidade cromossômica, né, que dá uma estabilidade, os tumores são estáveis do ponto de vista de microsatélite, né, e aí vão dar tanto esporádicos quanto hereditários ou a via serrilhada, né, que também dão estabilidade em microsatélites ou, que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, dão estabilidade baixa, que é outro saco de gato, né, porque algumas dessas estabilidades baixas podem ser simplesmente nada, outras podem ser realmente pistas de alguma coisa. A gente sabe que a gente olha para outros parâmetros genômicos, a gente vê que algum desses casos tem burden mutacional alto, ou mesmo até mais regiões através da coisa MSI census, são estratégias de bioinformática para procurar lá no genoma. Você fala que não é low não, que é alto, tá? Mas que são esporádicos. E aqui os tumores com instabilidade de microsatélites. Dentro do câncer coloretal, né, se você vai ter aqueles que têm BRAF mutado ou tem alteração no promotor do neurônio e aqui os mutados. Aqui ele colocando 2 vias, né? São o síndrome de Lynch, que são hereditários, e os Lynch-like, que são aquelas mutações que a gente não conhece, né? Considerando aqui que vai ser esporádicos ou hereditários. Muito bem. Isso aqui é uma coisa interessante. Quais são os principais fatos relacionados? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o seguinte: até quase 20% pode ser falso positivo da imunistoquímica, né? Então, se você chega num ponto como esse, assim, 20% não é uma coisa fora de propósito. Tem que melhor voltar lá e checar de novo se aquele dado é real ou não. Pedir para repetir, para ver. É óbvio que, assim, que os bons laboratórios vocês talvez tenham mais confiança em não pedir isso 2 vezes, mas a literatura fala que até 19% pode ter falso positivo na imunistoquímica. Entendendo que falso positivo na imunistoquímica é ter alguma enzima, alguma proteína ausente, tá? Então, negativo. Então, falso positivo é isso, tá bom? Mas aqui ele coloca de uma forma interessante, né? Ele separa nessa revisão o que ele chama de o que pode explicar um Lynch-like. Primeiro, Lynch. Não é Lynch-like, é Lynch. Só que é um Lynch que a gente não encontra utilizando o arsenal de ferramentas que a gente tem normalmente. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E que envolve também o mesmo mecanismo. Então, por alguma alteração que a gente não acha habitualmente, né? Ele tem um primeiro hit e vai ter um segundo hit do alelo mutado, do alelo selvagem no tecido, e isso vai levar para o fenótipo de instabilidade, né? E o que ele considera, o que ele talvez chame a nova definição de Lynch-like, né? Então, que isso daqui é Lynch, não é Lynch-like. O Lynch-like seria quando você encontra alterações germinativas em outros genes, né? E aí também o mecanismo seria exatamente o mesmo, né? Você tem um primeiro hit em um desses genes que a gente não conseguiu ainda colocar ele dentro da caixinha de causar instabilidade. E não é só causar o fenótipo de instabilidade, às vezes ele causa mesmo a ausência de uma das proteínas MMR, né? Ele impacta nisso. E tem o segundo hit no tumor. Os tumores esporádicos, com alterações somáticas em oncogenes, que pode acontecer, e alterações bialélicas em genes supressores tumorais ou de reparo, estão levando a tumores com alterações bialélicas que levam a uma deficiência no sistema de reparo de mau pareamento, né? Não sei, alguém quer fazer algum comentário até agora? Não, estou falando muito rápido. Não, Vitor, eu acho que são pontos muito interessantes, né? Porque Lynch-like é realmente um desafio, né? Depois eu vou querer ouvir a opinião de algumas pessoas que estão assistindo aí, que estudam muito isso também.
Mas o que eu queria falar sobre o lint-like, que você falou no começo que eu não gosto desse termo, eu não gosto. Não. Eu não gosto mesmo, porque, sabe, eu vou tentar ser rápido para não tomar tempo da sua apresentação. Esse slide resume mais ou menos por que eu acho que esse termo não deve ser usado. Por quê? Qual é a definição clássica de síndrome de Lynch? É a perda germinativa do sistema de reparo MMR. Ponto. Essa é a definição de síndrome de Lynch. Perda do sistema de reparo MMR germinativo. Muito bem. Como é que você pode fazer esse diagnóstico? Você pode fazer esse diagnóstico de várias maneiras. Olhando o fenótipo da instabilidade alta de microsatélites, você pode ter uma pista. Olhar que a proteína não está expressa no tecido tumoral, pode ser outra pista, e você fecha o diagnóstico com o teste germinativo do gene correspondente, certo? Isso, síndrome de Lynch clássica. Agora, quando você fala Lynch-like, você já está misturando duas coisas, alterações somáticas com prováveis alterações germinativas. Esse slide mostra isso, né? Você diz lá no número 1, o paper fala que você pode ter alterações somáticas que simulam a perda germinativa. E no segundo, você pode ter, no número 2 que está aí, você pode ter alterações germinativas que vão dar alterações somáticas. Então, são coisas completamente diferentes, né? Como você falou, é um balaio, né? Que você mistura definições. Por isso que eu não gosto, sabe, Vitor? Eu acho que quando você coloca lint-like numa nomenclatura, você, na verdade, está assumindo que você não sabe o que é. Então, é melhor indeterminado, chamada síndrome indeterminada, avulso das síndromes, né? Porque a gente não pode chamar de uma entidade, porque você está misturando conceitos, né? Com o mesmo nome. Por isso que eu acho que não cabe, sabe? E Não, eu concordo com você. O número 3, o número 4, então, aí você, né? Entendeu? Eu quero... Não, sim, claro, entendi. E assim, na verdade, isso não é dissociado do fenótipo, mas tem duas situações aqui que eu acho importante a gente ter, que uma é o que a gente faz aqui no Brasil na maior parte das vezes, que é você estar sensibilizando essa busca por história familiar ou precocidade do tumor, isso é uma coisa importante. Então, você já tem uma ideia de que ele pode ser hereditário de alguma forma, e você nem está pensando nos, assim, a especialista aqui em score de risco poligênico é a Marina, tá? Não sou eu. Mas até em causas multifatoriais que podem levar a ter uma múltipla ocorrência de câncer na família. Mas existe uma outra estratégia que é fazer com triagem universal, que aí esse saco fica muito maior, né? Porque na triagem universal, você vai pegar pessoas que nem história familiar, nem precocidade tem e pode aparecer esse fenótipo no tumor. E depois eu vou mostrar algumas coisas aqui no final, rapidamente, aí se der tempo, só para mostrar isso. Mas eu queria avançar aqui, porque eu acho que o que é interessante é isso daqui. É porque eu acho que, para mim, é o que, se eu conseguir... Peraí. Essa tabela, para mim, aqui, ela é fantástica. Porque aqui ele separa 3 grupos de problemas. Só que tirar esse negócio da frente para conseguir enxergar, né? Não sei se consigo. Pronto, aqui embaixo. Tá? Ele resume todas as coisas que ele achou na literatura que podem levar a um fenótipo lint-like. Então, são mutações em outros genes que são germinativas, que afetam o sistema MMR, né? O MUT-H, por exemplo, POL-E e POL-D1 como uma alteração primária que depois, exatamente pela hipermutabilidade, por esse fenótipo de hipermutabilidade, você acaba tendo alteração de genes do sistema MMR. Outros como o exon, enfim, todos. FAN1, que eu tenho um caso aí, NTLH1, uma série de genes que estão envolvidos diretamente, às vezes, no reparo MMR e outras vezes de uma forma não muito clara, e que acabam por dar esse fenótipo de instabilidade e, às vezes, até impactando na expressão de uma das proteínas. Tá? Então, esse é um pacote. Um outro pacote são mutações que você não conhece, assim, que você nunca viu, mas são no sistema MMR. Então, por exemplo, essa mutação no exon 2 do MSH2, que é uma mutação, acho que são 738 pares de bases upstream do MSH2, que cria um sítio de splice que cria um pseudo-exon que tem no meio dele um stop codon. Então, ele muda a leitura para esse exon, começa a ler, tem um stop codon e para tudo. Quer dizer, como é que a gente procura isso? Ou as inversões, né? Tipo, essa inversão exon
1,7 do MSH2, ou a 2,6, uma nos Estados Unidos que foi descrita, a outra na Austrália, ou essa inversão daqui do cromossomo 3, que faz um gene de fusão, né? Ou alterações na região 3' UTR do MLH1, todos eles impactando no mesmo fenótipo que a gente está vendo. Alterações intrônicas profundas no MSH2 que já foram descritas, até hiperexpressão de microRNAs, levando a alterações específicas, né? Assim, down regulando, palavra horrorosa, né? Misturar inglês com português e com nada. Né? Vamos ver como é que vocês vão traduzir isso para o espanhol. Assim, down regulando, por exemplo, esse microRNA 21, se eu não me engano, é o MSH2, esse aqui é o MLH1, eu não lembro, assim, não tenho certeza. Mosaicismos e mais, o que a gente conhece bastante, VUS, né? Diversas VUS que a gente vê no sistema MMR que a gente não sabe ainda, na verdade, né? Mas algumas delas talvez e provavelmente devem ter um efeito. Um outro lote de alterações somáticas, né? Em genes de câncer diversos, incluindo assim, alterações inflamatórias que podem fazer modificações no ambiente tumoral que levam à instabilidade, né? Ou metilação de outros genes, e aqui as alterações bialélicas no tumor. Quer dizer, esse pacote inteiro daqui, depois eu vou discutir um pouco como é que a gente consegue investigar, né? Nesse paper mesmo, ele chega a fazer uma proposta de um fluxograminha aqui, né? Então, todos os pacientes com câncer coloretal fazem instabilidade mais imunistoquímica, aí se tem ausência de MSH2, MSH6, ou só MSH6 ou só MS2 faz teste germinativo, aqui vai para aquele caminho conhecido, né, de ir para o BRAF, e depois, se ele não dá alterado, vai ver a metilação, né? Nesse caminho daqui faz o painel, né? E aí você vai ter um grupo daqui, ou melhor, desculpe, nesse daqui você faz a análise germinativa, se ela for positiva você fechou, tá ótimo, é Lynch, ou é uma outra síndrome de predisposição, não é Lynch-like, tá? É uma outra síndrome de predisposição que pode ter um fenótipo que se sobrepõe, mas você tem uma síndrome hereditária com tumor definido. E se vier negativo, ele sugere ir para o tumor e você vai encontrar lá no tumor alterações somáticas que podem explicar ou não ter explicação nenhuma. Desse lado daqui, ele inclui ainda uma situação em que você vai também investigar se o MLH1 está metilado no sangue, porque existe epimutação de MLH1. Né? Então, assim, ele está incluindo algumas estratégias para a gente tentar avançar um pouco mais nisso. Tá? Aqui, só para lembrar, aqui, o Benedito foi na banca de um aluno meu, né, que está investigando aqui, é diferente, é uma triagem semi-universal, vamos dizer assim, em endométrio, que a gente fez assim 242 tumores, né, assim, retrospectivamente, e que desses daqui interessa aqui, né, foi para análise germinativa tumores que não que eram uma suspeita de hereditário, que não estavam assim, em que o fenótipo era de deficiência MMR sem metilação do MLH1, né? E 10 casos a gente achou as variantes, fechou o diagnóstico, mas 27 casos desses 37 a gente achou coisa que explicasse e deu o nome de Lynch-like, tá? Então, vou passar rapidamente aqui, né? Desses daqui, a imunistoquímica definiu uma parte deles, né? E a instabilidade de microsatélites, uma parte um pouco menor. E eles foram para análise de variantes germinativas. Desses 54, a gente conseguiu sequenciar 37 pacientes, né, com um painel que envolvia os genes para síndromes de Lynch, para outras proteínas, outras síndromes, e o que coube dentro do nosso orçamento para pôr nesse painel. Tá? Mas, basicamente, reparo e genes relacionados, à época, na literatura, com câncer de endométrio e com Lynch, né? Para o sequenciamento de nova geração, e a gente expandiu assim, para a região codificadora e para 5' 3' UTR, promotor, e tinha uma estratégia também para ver copy number variation além das SNVs. Né? Dessas 37, 10 delas a gente conseguiu fechar com Lynch e continuou com Lynch-like em 27 desses casos.
Nesses casos, aqui eu vou... Aqui eu não sei se dá para ver muito bem, mas uma parte disso a gente está publicando, esse desenho está um pouco menor. Mas esse é o painel, a gente encontra mutações em diversos genes, até 4 mutações, uma boa parte delas VUS. Algumas mutações, como esse caso daqui, 64, tem a mutação patogênica no FAM1, tá? E tem uma mutação no PMS2, mais considerada como VUS, e assim por diante. Tem poucas mutações que são patogênicas em genes. Aqui a gente está incluindo alguns genes que são do sistema MMR, por exemplo, o MSH6 aqui, porque era um VUS que a gente tinha encontrado antes, então não tinha explicação, só para explicar porque que tem alguns genes que são MMR. Eram 27 missense, 3 femichift, 2 nonsense, uma deleção em frame e uma duplicação. Tá? Isso aqui a gente pode classificar, então, dessas eram 27 VUS, 6 patogênicas e uma provavelmente patogênica. Esse caso aqui é um caso interessante, é um paciente que essa daqui, desculpa, está com o nome, depois eu precisava, agora que eu vi, tá? Ela preenche o critério de Amsterdã 2, Bethesda modificado, ela tem um tumor com alta estabilidade e era MSH6 negativa, ela teve câncer de endométrio, mas tinha uma história na família de câncer coloretal, de câncer de mama e de câncer de endométrio forte aqui, tá? No caso 64. Ela tinha uma mutação patogênica no FAM1, uma VUS em MSH6 e uma VUS em PMS2, e no somático ela foi encontrada uma outra variante em FAM1 com VAF baixo e no MSH6. Então aqui parece que você tem um double hit do MSH6 e FAM1 alterado também. FAM1 já foi assim ligado a câncer coloretal, então a gente não sabe se são duas síndromes juntas ou não, para você ver o nível de confusão que acontece nesses casos, né? Das VUS que a gente encontrou em genes associados a NIT, 3 pacientes tinham Amsterdã 2 e 1 tinha Bethesda. Então, você vê que a história é fortemente indicativa de que seja uma síndrome de predisposição hereditária a câncer, né? Que sugere um fator hereditário. Eu acho que tem que investigar do ponto de vista funcional essas alterações, né? Então, tanto aqui tem alteração no PRIP1, tem alteração no FAM1, tá certo? A gente tem que entender um pouco melhor de como se faz nesse ambiente que é do câncer de endométrio, tá? No câncer coloretal, algumas dessas já estão bem esclarecidas. Tá? A gente está publicando esses casos aqui, a gente está preparando para o doutorado dele, né? Então, um dos papers é exatamente esse, só para entender de que nem todos eles têm critério clínico, né? Esse aqui vou tirar da frente, porque a minha tela fica muito pequena. É um resumo diferente na apresentação daqueles casos, mas basicamente mostra os tumores de 5 casos que a gente tinha. Alguns desses casos tinham Amsterdã, alguns desses casos tinham idade abaixo dos 60 anos, mas nesse grupo inteiro de casos, nesses 2 daqui, que são os 2 últimos, a gente não teve mutação nenhuma germinativa. E a única variante que a gente achou nesses que eu separei especificamente, patogênicos, é aquele caso do FAM1. Todos esses tinham 4 variantes, tinha uma variante, eram todas VUS, no MSH6, Exon 1, MRE11A e no PALB2. Tá? Vou ver se dá para ver aqui numa outra tabela, tem exatamente o que a gente encontrou nelas, né? Então, no caso 20S, que é esse daqui que não tinha alteração nenhuma, ele tinha uma imunistoquímica com perda de MSH2 e MSH6. A instabilidade não foi detectada, era um tumor estável, apesar disso, né? Isso normalmente não aconteceria na clínica, né? Porque a gente já indicaria, a gente pularia esse passo porque tinha dado imunistoquímica alterada. E o que a gente viu no tumor é que ele tinha uma alteração, um stop codon no MSH6 com BAF de 0,27 e tinha uma alteração no POE também, né? Então, aqui, pensando se talvez isso daqui não tivesse associado, um fosse eventualmente a causa do outro, tá certo? Exatamente o POE permitindo que a taxa mutacional tivesse muito alta e aí a gente tivesse essa alteração, né? A gente tem um outro caso, esse 55S também, que não tinha mutação nenhuma, ele não tinha mutação. Lembra que isso foi uma triagem universal, ele não tinha nada detectado na química, mas ele tinha estabilidade alta. E esse que tinha estabilidade alta, sem mutações, sem mutação nenhuma germinativa, tinha 2 alterações no MSH6.
tá? Então, provavelmente um caso esporádico, né? Que é uma das coisas que pode acontecer quando você faz a triagem universal, né? Você acaba trazendo esses casos para a gente, né? Enfim, é só para mostrar algum desses perfis. Esse caso daqui também, esse 70S, que é esse daqui, ele no germinativo ele tinha uma VUS no POL-D1. A gente sabe que é muito difícil classificar POL-E e POL-D1 germinativo patogênico, né? Porque é o domínio exonuclease, as regras não ajudam a gente a ter certeza de que é patogênica, né? Mas a gente sabe que tem que ser mutações específicas no domínio exonuclease. E aqui ele tinha mutação no POL-D1, tá? E ele tinha uma mutação no MSH6, no MSH3 e uma no MLH1, apesar de ser com um VAF bastante baixo. Então, esse é um cenário, a hora que a gente vai para o tumor olhar o que está acontecendo, né? A gente encontra mais do que a gente esperaria. No final, assim, eu brinco sempre, assim, essa figura eu uso muito nas minhas aulas sobre câncer hereditário, né? Que a justificar porque a gente tem que achar uma agulha no palheiro, né? Sim, por que é importante localizar os cânceres hereditários? A prevenção é diferenciada. Aqui a coisa está um pouquinho mais complicada, porque não é uma agulha no palheiro nessa condição. A gente tem que enxergar, a gente tem que pegar um monte de agulhas diferentes dentro de um grupo específico. Então, se você for pensar aqui, voltando naquela tabela, onde você tem as diferentes causas, né, de Lynch-like, aspas, né, a gente sabe que aqui a gente pode conseguir alguma coisa com painéis mais amplos e exoma. Então, ir atrás de outros genes que vão tirar de ser categorizado como Lynch-like, que vai ser chamado de uma síndrome de predisposição a câncer ligado a um outro gene que tem um fenótipo que se sobrepõe. Esse grupo daqui, né, a avaliação tumoral nos ajuda, pelo menos para a parte deles. Agora, e esse aqui? Quem tem acesso a essas alterações, né? Assim, como é que a gente investiga isso no dia a dia? Isso são coisas raras. Eu entendo que sejam raras, mas dizer que o conjunto, elas individualmente podem ser raras, mas é um conjunto de alterações relativamente grande, né? E não é inusitado a gente se deparar com essas situações. Algumas são mais prevalentes, algumas estratégias são mais fáceis da gente alcançar. A avaliação tumoral já está sendo feita em vários casos, mas no SUS isso ainda não está funcionando. Painéis mais amplos é uma estratégia que vai acontecendo, o exoma também pode ajudar, mas essas alterações são muito específicas. Por mais que você avance nisso, isso daqui você não vai detectar com estratégias convencionais, né? E é isso que eu queria ver se vocês ajudam a gente, né? Então, assim, a partir desses dois casos, quer dizer, tem um universo de coisas, eu sei que muitas vezes não está totalmente investigado, tem passos mais primordiais, mas como é que a gente avança nesse cenário? Então, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ainda tem 10 minutinhos aí para a gente talvez poder conversar um pouco. Sem dúvida, Vitor. Você traz pontos muito interessantes e com muita controvérsia aí para a gente conversar. Eu queria colocar para você compartilhar com você uma coisa que a gente vê toda hora, essa história de confundir imunistoquímica com microsatélite, né? Eu falo para os residentes o tempo todo, né? Você pega um laudo de patologia, vem lá, conclusão, instabilidade de microsatélites. Conclusão do exame. Só que você vai ver, tem uma imunistoquímica, né? Isso que você viveu aí de pedir um exame e entregar em outro, é o extremo, né? Da falta de compreensão, né? E são coisas diferentes. Você supõe que, por causa da imunistoquímica alterada, você tem a estabilidade, mas existe hoje uma sinonímia aí que as pessoas não conseguem, os profissionais todos, né, não conseguem colocar a nomenclatura devida no devido exame, né? Então, é muito complexo isso, né? E essa coisa do Lynch-like, para mim, é um desafio e a gente tem que assumir nossa limitação, né? E do conhecimento de todas essas possibilidades que você mostrou muito bem aí. Eu queria ouvir a opinião de 3 pessoas que estão assistindo a gente. Quem mais quiser falar, por favor. Eu queria ouvir primeiro a opinião da Giovana Torresan, que está aí, que tem vários projetos de pesquisa nessa área, Giovana. Depois eu queria ouvir o Fábio Ferreira, que está aí também, e depois o Pablo, nosso aniversariante do dia aí. Giovana, Parabéns, Paulo. Deixa eu só falar.
Acho que, assim, só para retomar, é legal lembrar que a gente tem um problema para resolver, que são os dois casos que a gente tem lá de MSH2 e PMS2, e que a gente não achou nada, né? Então, lembrar Não, era disso. isso que eu queria ouvir dos três, né? A opinião dos Ah, casos. Inclusive, se a Marina puder compartilhar a tela do heredograma dos dois, de um ou outro aí, para as pessoas opinarem. Giovana, você está aí? Eu estou tentando estou, mas eu estou sem câmera agora. Mas de Não, áudio não acho tem que não, problema. né? Obrigado por Oi, participar. tudo Você bem? tem aí você tem uns 3 minutinhos aí, se você puder Ah, dar. tá ótimo. Né? Obrigada. Ótimo. Parabéns, doutor Vitor, pela oi, apresentação Giovana. de vocês. Acho que foram ótimos os casos, né? E vocês mostraram mais endométrio hoje, e alguns colo retal na parte clínica, né? No projeto de vocês é mais endométrio, e hoje de manhã a gente teve a defesa de uma aluna minha, que o doutor Benedito estava na banca, que era colo retal. E a gente tem famosos lá, 20 likes na nossa casuística de colo retal abaixo de 50 anos, e buscando também como é que a gente vai explicar, né? Só um a gente explicou com análise somática até agora, a gente não fez painel amplo em todos ainda, mas os dois casos de MSH2 e MSH6 que a gente tem lá são os que mais me geram dúvida, né? Que tem histórico familiar abaixo de 50 anos, perda de MSH2 e MSH6, a gente vai ter que fazer o somático para resolver. E se não encontrar, eu acho que hoje o caminho é o sequenciamento de RNA desses pacientes, principalmente de alto risco. Eu acho que a gente vai começar a explicar bastante caso germinativo aí com essas variantes de inversão, Vipintronic e outras coisas, quando a gente começar a sequenciar os painéis de RNA, ou pelo menos fazer estudo dirigido de RNA para esses genes, né? A gente que está na pesquisa também, às vezes a gente não precisa de um painel vendo 80 genes em captura de RNA, a gente pode fazer um estudo de RNA direcionado para MSH2, para MSH6, para o gene que a gente tiver maior suspeita. Acho que isso vai ajudar, sim. A pesquisa pode ajudar nesse caso, com casos específicos, eu acho. Obrigado, Giovana. Eu acho muito legal essa história, né? Assim, realmente acho que vai mudar um pouco a hora que a gente começar a colocar o RNA no jogo, entendeu? Porque facilita muito para interpretar esse blocão que a gente não tem como técnica genômica normal. Isso. Legal. Fábio, você quer falar, Fabinho? Parabéns, Vitor, Marina. Realmente é um tema bastante interessante, tem as controvérsias de sempre. Eu olho de uma maneira bem prática algumas coisas. Eu dividiria essa situação em dois lados. O primeiro é a chance de nós estarmos olhando o resultado de exames, como você disse, uma parte falso positivo, né, quando é imunistoquímica. Então, sempre acho que é fundamental, diante da discórdia clínica ou da suspeita e do que o exame está mostrando, conversar com o patologista, ver a qualidade da imunistoquímica, enfim, porque algumas vezes isso vai mudar e a gente não precisa nem ir adiante, né, numa investigação mais profunda. E tem o outro lado também, né? Eu tenho visto que painéis mais antigos, com metodologias um pouco mais antigas, deixaram passar para trás, deixaram passar despercebido situações que, se fosse repetido o painel, talvez hoje com uma tecnologia um pouco mais moderna a gente teria pego. Eu sei que esses painéis que foram utilizados aí são painéis mais recentes, mas eu acho que existe essa possibilidade também de uma falha metodológica eventualmente. Então, esse é um lado. O outro é o que você mostrou, né? Mesmo tendo toda a sofisticação tecnológica e exames que estão corretos, tem uma parte das vezes que a gente não sabe exatamente o que é, seguindo todos esses fluxogramas, e que tem se chamado dessa maneira justamente porque não tem encontrado. Eu concordo que esse nome não é bom, até porque quando a gente olha do ponto de vista de expressão fenotípica da doença, às vezes nem isso tem, né? Então, eu não gosto também do nome em função dessa característica. Acho que o que a Giovana falou e você concordou agora do sequenciamento, os painéis de RNA, a gente vai diminuir essas situações. Mas são casos... o primeiro caso, eu acho que, rapidamente, eu não tem história, né? Familiar, eu olharia de novo a imunistoquímica, talvez vocês já tenham feito isso, né? O segundo dá um pouco mais de dúvida, paciente mais jovem,
com um perfil, né, familiar, e esse achado que realmente poderia entrar nessa situação de que, mesmo diante de uma investigação tanto de imunistoquímica como microsatélite e molecular, você não achou a explicação germinativa. Então, acho que vai ficar nesse grupo mesmo. Parabéns. Valeu, Fábio, obrigado. Vamos ver o Pablo, aniversariante. Parabéns, Pablo. Felicidades aí. Parabéns. Obrigado, professor Benedito. É prazer ver essa aula do professor Vitor e da doutora Mariana. Excelente apresentação. E gostaria de falar que o diagnóstico da síndrome de Lynch, a gente tem que ter a ideia de que você pode ter o diagnóstico clínico e o diagnóstico molecular, né? E nós, hoje, somos muito tentados a ver só a parte molecular, né? Embora eu concordo com o Dr. Benedito que para ser Lynch tem que ter mutação, não importa ela qual seja, né? Em um dos 4 genes, né, do MMR. Tá? E a gente sabe das limitações que esses painéis NGS eles têm, né? Então, quer dizer, você não analisa regiões promotoras do gene, você não analisa, né, profundamente os introns, você não analisa as regiões terminais dos genes, tá? Então, você não analisa também efeitos epigenéticos que podem ocorrer dentro dos genes, né? Efeitos epigenéticos até mesmo germinativos, caso possa ter. Então acho que para ser Lynch tem que ter mutação, tem que ser encontrada a mutação em um desses 4 genes, né? E se você não encontrou, é porque ou não é Lynch ou porque a técnica teve a sua limitação. E aí o que eu sugiro é aprofundar os estudos, como por exemplo, já foi falado aí, na pesquisa de RNAs, né? De introns, né? Na pesquisa de introns. Tá? E as outras condições, na qual você tem ali uma história familiar coloretal, ou coloretal com outros tipos de câncer, você tem que dar nome, né? A gente também, nós como seres humanos, a gente gosta de dar nome às coisas, né? E então a gente tem que dar nome de uma outra síndrome, mas que não síndrome. E eu acho que o termo síndrome de Lynch-like ele não está atendendo, né? A gente vê que ele não atende às nossas satisfações, né? Outra coisa também que a gente tem que ser resiliente, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco aos conceitos primordiais do câncer, né? E o câncer, ele é o acúmulo de alterações genéticas ao longo do tempo, né? E o que vai, então, predispor a célula a vir se tornar uma célula maligna. Tem pessoas que esse tempo, e a grande maioria das pessoas, né, esse tempo é um tempo longo, ele é por volta dos 70, 80 anos de idade, e é ali que ele vai, então, se manifestar com a patologia. Mas a gente também tem que entender que existem pessoas que, por uma obra do acaso, e a lei do acaso das probabilidades, ela é muito importante, a gente não pode desconsiderar isso, né? Então, pessoas que têm tumores, cânceres, neoplasias em idades jovens, né? E que você não encontra alterações genéticas, ou é porque, então, nós temos limitações, né, nesses testes, ou porque, realmente, por uma obra do acaso, né, que a gente chamaria de infelicidade, ela teve acúmulos de mutações em locais certos, em regiões certas do genoma, e que acabou culminando realmente num câncer antes da hora. A gente não pode descartar isso também, né? Então, a gente tem que ser também um pouco resiliente nesse ponto, né? E a outra coisa que eu também gostaria de falar aí para o Dr. Vitor, né, Dr. Vitor, aqueles casos na qual você achou alterações genéticas, como inversões, né, nos exons, dentro dos genes de reparo, eu ficaria
muito confortável em falar que essa é a causa, né? Então, essa é uma mutação, essa é uma alteração genética que vai levar a uma alteração na expressão, né, do gene ou uma alteração na função da proteína final. Né? Então, eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, prático. Na ACD, quinta-feira, eu atendi um paciente com uma displasia esquelética. Então, ele tem baixa estatura, alterações ósseas, né? E ele tinha o fenótipo da displasia esquelética de Schmid, que é aquela displasia que dá o geno varum, né? Quer dizer, ele tinha lá todas as manifestações, uma displasia metafisária, o geno varum. Quer dizer, e aí eu solicitei um painel para displasias esqueléticas, né? Em um laboratório muito bom, né? Aqui de São Paulo, né? E aí, para surpresa geral, o que aconteceu? Não foi encontrado nenhuma variante patogênica ou provavelmente patogênica em nenhum dos genes do painel de displasia esquelética. E aquele indivíduo ele tem uma displasia esquelética, né? Mas qual que foi? Mas olhando mais abaixo, o que estava descrito lá? Uma VUS, uma mutação missense, né, no gene que causava a displasia metafisária de Schmid. Quer dizer, então, veja as situações, né? Como é que eu interpreto essa VUS, né? E ela tinha praticamente frequência alélica, né, da variante, essa VUS, ela tinha uma frequência alélica praticamente ausente na população, os preditores de sílicos eram deletérias, mas ela foi classificada como VUS pelo laboratório. E no gene da displasia esquelética de Schmid, o paciente com o fenótipo, tanto né, físico, né, mas o radiológico, com o Schmid, e eu particularmente considerei aquela VUS como uma variante patogênica. Uma variante patogênica. Eu reclassifiquei a VUS. Né? Então, acho que esse também é um outro ponto, né, que a gente que está mexendo todos os dias, dia a dia, com esses painéis de diversos genes, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com os laudos, com as interpretações dos laboratórios, né? E a gente poderia ficar falando a tarde inteira sobre isso, porque é um tema muito interessante, muito legal, né? E outra coisa também que eu gostaria que me chamou muita atenção aí é do gene do FUNC, né? Do FUNC1, se eu não me engano, né? Que foi achada uma variante patogênica germinativa e depois achou uma outra variante patogênica no somático. Será que a FUNC, são proteínas que participam do processo de recombinação homóloga, né? Que são importantes na correção, no reparo de mutações importantes no DNA? Pô, por que não pensar que a FUNC1 seria a causa desse câncer coloretal? Né? Também temos que pensar nisso. Eu acho que faltam estudos também na literatura mais aprofundados com relação a esses genes, né? Eu acho que poderia fazer também estudos agora me fugiu o nome. Mas e outra coisa também que a gente não pode, de maneira alguma, também deixar de fora, né? Seria os fatores ambientais, como no primeiro caso, que o paciente, por exemplo, fazia consumo de 24 latas de cerveja por semana. Quer dizer... ela falou que era moderado, até moderado, mas não é, Vitor? Então, quer dizer, você me desculpa, mas uma pessoa que bebe 24 latas de cerveja toda semana, né, e se ela já tiver um risco poligênico elevado, que a gente também não sabe dos riscos poligênicos, quer dizer, é óbvio que essa pessoa pode desenvolver um câncer antes da hora, né? Então, acho que o câncer é uma doença muito complexa, é uma doença que realmente nos desafia todos os dias, né? E a gente tem muito ainda que aprender. Os nossos testes, né, genéticos, imunopatológicos, quer dizer, tem muito ainda que melhorar. Mas, enfim, eu achei muito interessante, muito legal a apresentação de vocês hoje. É um tema que quem trabalha com isso no dia a dia na oncogenética é fascinado por isso, né? Então, muito obrigado aí. Parabéns, Vitor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pablo. Nós temos algumas perguntas aí. O André Formoso está perguntando se a gente faz pesquisa de hipermetilação.
Eu vou pedir para a Giovana responder essa, que ela respondeu aí o seu de manhã. Giovana, faz ainda a hiperventilação ou faz BIRAF? Então, para coloretal, a gente vê que o BIRAF, para excluir lint, ele é mais sensível, né? Ele exclui lint com quase 100%. Praticamente não tem inscrição de pacientes com lint e mutação de BIRAF, mas tem aí algumas inscrições de até 4, 5% de lint com MLH1 metilado e hiperventilado no tumor. Então, o BIRAF é mais sensível para coloretal. Mas para endométrio não tem outra opção. Então, seria só a metilação de MLH1 para excluir os casos esporádicos mesmo. E a dificuldade hoje é no mercado brasileiro é achar testes que fazem, laboratórios que fazem isso comercialmente, né? Então, a gente tem no centro de pesquisa, mas acho que são poucos laboratórios que têm técnica de hipermetilação de MLH1 para avaliar. Não sei quem mais, se alguém já tem experiência pedindo em laboratório comercial. E a gente também faz o nosso teste, né? A gente validou o teste agora de NGS, mas é interno, e eu só conheço realmente laboratórios de pesquisa. Muito obrigado, Giovana. A Elizabeth Lucas parabeniza aí a Marina e o Vitor pela apresentação. A Emília Modolo diz que concorda com o Fábio Ferreira também, na coisa do painel do caso 2 aí de 60 genes, né, que a gente tem algumas dúvidas aí com relação às BUS. O Fábio também dá os parabéns. E nosso tempo está acabando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Até agora não. Eu vou dar uma última opinião aqui. Eu acho que a gente que é do tempo que não tinha conhecimento de qual gene causava o quê, né? Antes meados da década de 90, a gente orientava essas famílias do ponto de vista clínico, como o Pablo falou. A gente fazia o heredograma e olhava lá quantos casos tinha, quais os tumores que tinham, qual a idade de ocorrência, e a gente fazia um cálculo mais ou menos mais para lá, mais para cá, do risco de hereditariedade com base no heredograma. Então, eu penso que hoje, quando você tem dúvidas do ponto de vista de diagnóstico molecular, a gente deve fazer um rewind aí e voltar na época do heredograma e do aconselhamento genético clínico, porque a história familiar, os dados fenotípicos da família, eles são inquestionáveis, são fatos, a gente não tem o que questionar, a gente não pode simplesmente falar para uma família que tem um heredograma cheio de casos de câncer em gente jovem e dizer que a gente não achou nada no exame da genética e que isso é o que determina a conduta. Então, eu tenho ainda alguns casos que a gente tem um fenótipo muito forte, né, Vitor? E que a gente não tem como simplesmente falar para essa família que o exame não deu nada e a gente tem que traçar um plano de prevenção personalizada para esses indivíduos. Eu vou passar a palavra para você, Vitor, e para a Marina, para vocês encerrarem. Se você quiser descompartilhar a tela, nosso tempo aqui já acabou. Só para vocês encerrarem, eu queria agradecer mais uma vez vocês aí pela gentileza da apresentação de hoje, viu? Muito obrigado, Marina, por preparar os casos. Muito obrigado, Vitor, por coordenar essa apresentação do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Se a Marina quer falar alguma coisa primeiro? Quer, Marina? Não, queria agradecer a chance de trazer esses casos aqui, agradecer todas as contribuições. Professora Giovana, se quiser mais um caso para sua casuística de MSH2 e MSH6 negativo para sequenciar o tumor, estou à disposição. Obrigada, Marina. A gente tem que juntar nossos casos, né? Que a gente precisa descobrir se a gente somos como os outros também. E eu até fui rechecar, o TIR nem está mais no painel de câncer hereditário, então foi até excluído o gene desse paciente já. E é isso. Obrigada, professor Vitor, professor Benedito. Eu também queria agradecer a Marina assim, por ter provocado isso de certa forma, né? Foi meio sem querer querendo, né? E depois o Benedito pelo convite. Eu acho que essas contribuições são muito legais. A gente se poupa, às vezes, né, de falar sobre coisas que afetam a gente no dia a dia mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente tá, se eu quiser investigar a inversão, quem faz? Qual inversão, né? Mas eu acho que uma estratégia que acho que aí a Giovana falou um ponto interessante, que tem um exame que é um exame que tem que entrar, né? Que é mais fácil ver pelo RNA, né?
entendeu? Você pega um lote de alterações que você não precisa ficar buscando especificamente. Você pode tentar entender o que está produzindo e aí voltar para trás. Isso é muito interessante. Então, eu queria agradecer de novo. É sempre bom estar entre amigos aqui, amigos que sabem mais que a gente, então é melhor ainda, entendeu? Que ajuda muito. Tá, obrigado, Benedito, obrigado, Giovanna, Emília, todo mundo que estava aqui até agora. Então, vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Obrigado, Jefferson, os tradutores, a Renata aí, que gravou a aula em espanhol também. E até a próxima. Essa reunião vai ficar gravada, hein, pessoal? Quem quiser assistir... Então, deixa eu falar depois com vocês sobre isso, se dá para fazer uma ediçãozinha. Combinado, eu já sei o que é. A gente faz... Não, só para tirar de lá. Claro, claro. Se ele conseguir botar uma faixinha, porque eu passo batido. Obrigado, pessoal. Um abraço. Falou, gente. Valeu. Tchau, falou. obrigada. Tchau, abraço.